O Herbert Henrique esteve conversando com o Jorginho, ex-lateral da seleção brasileira, e que lembra também a frustração como auxiliar na Copa de 2010 na África do Sul. Uma entrevista exclusiva concedida à TV Cidade Verde dentro desse nosso projeto em que a gente fala toda semana aqui dos preparativos do Brasil para a Copa da Rússia. Mas, claro, também contando um pouco da história da seleção brasileira através de narrativas como a do Jorginho. Vamos conferir. Carioca da Gema e apaixonado por futebol, titular da campanha do tetracampeonato mundial, o ex-lateral direito Jorginho fez 21 jogos pela seleção olímpica e mais 68 pela equipe principal, somando 62 vitórias, 18 empates e 9 derrotas. Durante a campanha vitoriosa nos Estados Unidos em 94, o lateral foi titular absoluto, participando de todas as 7 partidas da conquista do tetracampeonato. Atuou por grandes clubes do Brasil e do exterior, como Flamengo, Vasco, Fluminense, São Paulo e Bayern de Munique. Já como treinador, Jorginho foi auxiliar técnico de Dunga na seleção brasileira entre 2007 e 2010, quando conquistou a Copa América 2007 e a Copa das Confederações 2009. Favorita ao título na Copa da África do Sul 2010, o Brasil fazia uma boa campanha, mas foi eliminado pela Holanda nas quartas de final. E em 2016, conquistou o campeonato estadual pelo Vasco 16 anos depois. Dessa vez, no comando da equipe. Vamos todos cantar de coração. Hoje, com 53 anos, o ex-craque brasileiro nos recebeu em sua residência na Barra da Tijuca. Muito solícito e bastante simples, começamos uma conversa reveladora. Jorginho, como é que você viu a reviravolta de emoções que a seleção brasileira sofreu desde o 7-1 a ser desacreditada e agora favorita ao título da Copa do Mundo na Rússia? Foi difícil pra gente, né? Engolir os 7-1. Foi um momento de muita tristeza para todos nós brasileiros, para quem vive do futebol. Então, em 2014 eu estava em Dubai, era treinador no time de Dubai, o Al-Wassel, e foi difícil ver a gente tomando tantos gols. Depois teve o período que o Dunga voltou, a seleção teve um período longo ali, vencendo vários jogos contra equipes importantes. Depois, no momento que era importantíssimo, as eliminatórias teve uma queda e com a chegada do Tite a coisa voltou novamente, se classificando em primeiro lugar, com antecipação, e isso foi muito bom. E agora a gente está vivendo um momento diferente, um momento mais de euforia, de positiva, o pessoal acreditando muito de que a seleção brasileira vai fazer um grande trabalho na Copa do Mundo. Sobre o Brasil para a Copa do Mundo da Rússia, ele aposta na seleção de Tite, mas alerta para a forte seleção alemã. É uma das favoritas, porque, afinal de contas, a grande favorita é a atual campeã alemã, que é a Alemanha. O Brasil sempre é um favorito, até mesmo da forma como está jogando. Eu acho que o Brasil tem realmente uma equipe muito bem estruturada taticamente. O Tite é um cara extremamente inteligente, colocou um padrão de jogo na equipe muito claro, muito bem definido. A gente percebe isso, que pode mudar os jogadores, as peças, mas basicamente o sistema é o mesmo, num 4-1-4-1, mas a forma da equipe jogar, perdendo a bola com uma pressão rápida, né, uma marcação em linha alta o tempo todo, mas também ao mesmo tempo quando se defende quase com 9 jogadores atrás da linha da bola. Então é uma equipe que está muito bem montada e com grandes possibilidades, fazendo grandes jogos. Bom, o Brasil decidiu novamente apostar, no caso o técnico Tite, a comissão técnica, a gerência de futebol da seleção brasileira, em grandes distâncias no Mundial, né? Eu digo no Mundial da Rússia. Se você fosse treinador, você apostaria? Tem que ser feito. Eu, particularmente, eu fiz na época da CBF, junto com o Guilherme, é claro que sempre com a supervisão do Dunga, mas eu fui que viajei junto com o nosso supervisor na oportunidade, que via essa questão logística, justamente isso. É muito importante que a gente esteja muito atento para que não fique uma coisa muito longa, né? Viagens longas, então você tem que facilitar muito todo esse trabalho para que não haja uma distância muito grande, principalmente na preparação. Então você tem que estar próximo aonde você vai jogar
jogar e fazer com que a equipe não sinta tanto assim, porque os espaços dos jogos são curtos, vai de 3, 4 dias, então você tem que ter uma logística muito boa para que a Rússia é um país grande, né? É um país, como você falou, com uma distância muito grande, então tem que estar muito atento em relação a essa logística para que não atrapalhe o caminho da seleção brasileira. Tá aí o grande Jorginho, a gente já está aqui com o Dídimo, grande craque, não é, Dídimo? Deixou aí a sua marca, foi tetracampeão, não teve essa sorte toda em 2010 como auxiliar na Copa da África do Sul. E olha que coisa, né? A Holanda, que eliminou o Brasil em 2010, nem da Copa está participando esse ano, né? Está fora da Copa do Mundo, bom dia. Bom dia, a seleção da Holanda. E o Jorginho é realmente isso aí, foi um grande lateral direito em clubes e na seleção também. Titular, como disse o Herbert, na Copa dos Estados Unidos, desde o primeiro jogo até a final. No decorrer da final com a Itália, naquela conquista dos pênaltis, ele saiu por causa de uma contusão no decorrer do jogo e entrou o Cafu, que desde aquela substituição só deixou a seleção quando encerrou a carreira. Mas Jorginho foi um brilhante jogador, técnico também, ele e o Dunga, aquela dupla, fez um bom trabalho na seleção, mas perdeu a Copa da África. E na seleção é assim, raramente o técnico que perde uma Copa permanece. A exceção foi o Tele Santana, que perdeu a Copa de 82 na Espanha e 4 anos depois estava de novo na seleção na Copa do México e perdeu mais uma vez. Memória, essa privilegiada do Dídimo de Castro. E parabéns ao Herbert, a Sandoval, pela reportagem com o craque Jorginho, hoje aqui no Cidade Verde Amarela.